O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 77 vezes. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje inicia com um diálogo entre Jesus e São Pedro. E São Pedro pergunta: quantas vezes nós temos que perdoar? Até onde vai o limite do nosso perdão, da nossa paciência? É isso que São Pedro está dizendo. Numa palavra mais, assim, popular e humana, nós poderíamos dizer assim, que São Pedro chegou e disse para Jesus: Jesus, até que ponto perdoar é a coisa correta? E a partir de que ponto, se eu perdoar, estão me fazendo de besta? Ou seja, estão se aproveitando da minha bondade. Jesus, não tem limite? E Jesus então responde com uma palavra que é bastante dura. Parece dura aqui para São Pedro, que ele deve perdoar sempre, que o perdão não tem limites, que o perdão é verdadeiramente ilimitado. E isso parece um fardo, isso parece uma coisa assim que Jesus está exigindo, não somente 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 quer dizer sempre, sem limites. Mas aí
nós nos lembramos quem é Pedro. A essa altura do campeonato, Pedro é um discípulo de Jesus e está perguntando quanto ele deve perdoar. Mas o que Pedro não sabe é o tamanho do perdão que Jesus dará a ele. Nesse momento aqui, o que São Pedro não enxerga é que mais tarde ele irá fazer juras de amor, dizendo ao Cristo: Senhor, eu morrerei por ti. E Jesus então, vendo a fraqueza de Pedro que ele viu lá na última ceia, mas é que vê aqui também, no Evangelho de hoje: Pedro, tu me trairás, tu me negarás 3 vezes. Meus queridos, Jesus é Deus e Senhor, e se Ele conseguia se Ele conseguia prever a traição de Pedro lá na última ceia, é porque Ele previu a traição de Pedro quando se encontrou com Pedro a primeira vez lá no lago. Lá à beira do lago de Genezaré, e disse a Pedro: vem e segue-me. Por que é que Jesus mesmo assim chamou Pedro? Porque Ele queria perdoar. Jesus queria amar, queria dar intensamente. Isso que quer dizer a palavra perdoar. Doar mais do que aquilo que eu devo. Eu te devo nada, mas eu dou a você, eu perdoo, eu faço uma perdoação. Perdão é uma perdoação, uma doação generosa. Jesus, na beira do lago de Genezaré, sabia que Pedro iria traí-lo e, no entanto, o chamou: vem e segue-me, eu farei de ti pescador de homens. Jesus sabia que Pedro iria vacilar na fé e afundar nas águas, mas mesmo assim, chamou Pedro entre os 12 apóstolos, escolheu aqueles que Ele quis, para que estivesse com eles. O primeiro deles, Pedro. Primeiro, protos, aquele que está em primeiro lugar em todas as listas dos apóstolos. Jesus sabia que Pedro iria traí-lo. Jesus sabia que Pedro iria faltar com a generosidade, dizendo: Senhor, que isso não aconteça, foge da cruz. Jesus sabia que Pedro era um fujão, o fujão da cruz, e no entanto, quando Pedro confessa a fé, Jesus diz: tu és Pedro, bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Jesus sabia que minutos depois iria chamá-lo de Satanás, e no entanto não deixou de elogiá-lo, porque Jesus quer perdoar. Jesus sabia que Pedro, mesmo depois de ter negado 3 vezes, iria vacilar, com medo dos sumos sacerdotes,
trancado, as portas fechadas antes do derramamento do Espírito Santo, e no entanto, Jesus não voltou atrás, não se arrependeu de chamar Pedro, porque Jesus quer perdoar. Ele quer doar e doar generosamente. Isto é próprio de Deus. Existe um princípio filosófico, que eu vou dizer em latim, mas depois eu explico. Bonum est diffusivum sui. O bem, Deus é o sumo bem. O bem, ele se espalha por si mesmo. O bem, ele tem dentro dele a vontade de se expandir, de, aspas, contaminar os outros com a sua bondade. O bem é como o calor que entra por todos os lados. Aqui em Cuiabá nós sabemos o que é a experiência do calor nesses dias com 42 graus e umidade abaixo de 10%. E como falta um pouquinho de tempero, ainda tem a fumaça das queimadas, né? Tremendo. O calor, ele quer se expandir, ele quer entrar, ele entra para todos os lugares, ele vai. Assim é o bem, ele se expande, ele se espalha, ele se comunica, é da própria natureza do bem. Deus quer se dar a nós, Deus é amor e Ele quer se doar, mas tem uma miséria que impede que Deus faça isso. É o nosso coração de pedra. O nosso coração de pedra impede que Deus se doe, que Deus se entregue como Ele quer. Sim, é próprio de Deus querer se comunicar, querer se dar, querer se entregar, querer perdoar. Mas que miséria quando nós duvidamos do perdão de Deus. Quando nós dizemos, não, meu pecado foi grande demais, nem Deus é capaz de perdoar o meu pecado, minha traição foi muito grande, nem Deus é capaz de perdoar. Foi essa a reação de Judas. Judas, soberbo, acreditou mais no mal que ele podia fazer do que no bem que Deus podia comunicar. Judas acreditou mais na malícia de seu coração do que na bondade, generosidade do coração de Deus. Meus queridos, o Evangelho de hoje, ele não é um fardo, ele é uma boa notícia. O perdão não tem limites. O perdão não tem limites. 70 vezes, 7 vezes é o limite do perdão. É o limite ilimitado, é o limite infinito do coração de Deus. Mas ó miséria das misérias, quando nós não cremos nesse perdão, quando nós dizemos não tem volta, o que eu fiz, o que eu aprontei, não tem volta. O mau empregado da parábola é como um Judas. Ele no fundo, ele não crê no perdão do seu patrão. Ele não crê no perdão de Deus, porque, meus queridos, quando nós cremos no perdão de Deus, a reação imediata de crer no perdão é a gratidão. Se aquele empregado da parábola que foi perdoado cresce verdadeiramente no perdão que ele recebeu, ele sairia de lá reluzente de alegria, ele sairia de lá alegre, rindo à toa, dando cambalhotas, cantarolando cantigas,
E todo mundo diria: mas por que você está alegre assim? Porque eu fui perdoado. E ele diria hinos de louvor, e faria orações agradecendo a Deus pelo perdão que ele recebeu. Se ele acreditasse no perdão verdadeiramente, ele diria, voltaria para casa e para sua mulher e diria: mulher, nós nascemos de novo, nós fomos perdoados, o imperdoável nos foi perdoado, aquilo que não merecíamos nós recebemos. Perdão, perdoação, doação infinita, doação sem limites, doação do bem que quer se doar, se comunicar. Deus quer se dar, Deus quer se comunicar a todos nós, meus queridos. Ele quer dar o amor dele e quer despejar o amor dele neste coração egoísta que você tem, para mudar esse coração, para que você seja diferente. Deus quer mudar você. Mas o miserável empregado da parábola não acreditou no perdão, não saiu agradecido. Ao sair na porta, encontra um companheiro e lembra da dívida. Se ele tivesse acreditado no perdão, o companheiro dizia: fulano, bom dia, olha, tem aquela dívida que eu tenho com você. Mas que dívida, que nada, meu irmão, vem cá, vamos, eu vou fazer um churrasco em casa hoje para comemorar o perdão que eu recebi. Vem cá, você não somente não tem que me pagar a dívida, eu vou fazer festa com você. Vamos juntos agradecer o perdão que nós recebemos. Mas nós, corações mesquinhos, achamos que o Evangelho é um fardo, que o Evangelho é um peso, que Deus está pedindo demais quando pede que perdoemos, que Deus está pedindo demais quando pede que sejamos generosos, que Deus está passando dos limites. Ah não, se eu fizer isso, vão dizer que eu sou besta, e eu não vou me fazer de besta. Meus irmãos, o perdão que Deus espera que nós demos aos nossos irmãos não é uma questão de obrigação, de matemática. Pedro inicia o diálogo como se fosse uma questão de matemática. Ele pergunta: Senhor, quantas vezes? Até 7 vezes? Porque eu já estou aqui contando nos dedos. Ó, essa é a 6ª vez, hein? 7ª acabou, hein? Não tem mais perdão. Te perdoo até aqui. Não me faça de besta. E no entanto, o perdão não é uma questão de matemática, é uma questão de gratidão. É uma questão de gratidão, meus queridos. Como não amar de volta um amor assim? Como não sair cantando de alegria? Como não sair daqui, dessa igreja hoje, dando cambalhotas e dizendo: eu fui perdoado. Como não perdoar os outros? Meus queridos, esta é a boa notícia do Evangelho. Esse é Pedro, o Pedro contador, o Pedro calculista, o Pedro de tabela na mão, o Pedro fazendo suas contas e seus cálculos. Será então vencido pelo amor. Mais tarde, quando Jesus o perdoar, Jesus então irá recordar a Pedro mais uma vez, ao Pedro matemático,
Pedro, tu me amas? Uma vez. Pedro, tu me amas? 2 vezes. Pedro, tu me amas? 3 vezes. E Pedro vai se dar conta da matemática, que a matemática do perdão de Cristo não é a matemática da traição de Pedro. Pedro negou 3 vezes, mas Jesus perdoa 70 vezes, 7 vezes, perdoa infinitamente, e nem por isso deixa de esperar de nós amor. Amor com amor se paga, perdão com perdão se paga, generosidade com generosidade se paga. Se o bem que é Deus quer se difundir, se o amor que é Deus quer se derramar em nossos corações, então espalhemos o bem que recebemos. Generosamente recebeste do coração de Deus, generoso e bom, então sede generosos para com os vossos irmãos. Perdoar, meus queridos, é generosidade, uma generosidade que nasce da gratidão, de termos sido objeto de tão elevado e subido amor daquele que desceu dos céus para nos amar, para nos perdoar.